noite. E vocês responderam até sem funcionar, viu? Vocês estão afiados. É isso aí. Muito bem, pessoal. Então, estamos na nossa série falando sobre esse tema, orações perigosas. Uma proposta diferente para nos fazer refletir sobre algumas orações que nós começamos a fazer, para também nos fazer pensar sobre esse tema da oração. E a pergunta inicial é: por que orações perigosas? Por que orações perigosas? E a resposta é: porque existem algumas orações que, se você fizer, realmente Deus pode atender. E isso é um perigo. A gente às vezes não para pensar no que a gente fala. E muitas vezes algumas das nossas falas, elas são descomprometidas com a prática, com a concretização. Por exemplo, tem gente que diz assim: se eu ganhar na loteria, churrasco para todo mundo. Se essa pessoa ganhar na loteria, ela vai sumir, não é? Mas ela diz churrasco para todo mundo porque na cabeça dela é tão longe ganhar na loteria, e ela faz e nem percebe. Tem gente que diz: se meu time for campeão, eu vou sair correndo de tal maneira pela rua, que vocês já ouviram essa frase aí. Time ganha, o cara some. As pessoas costumam usar, e nós às vezes usamos, quando a coisa parece muito inalcançável, aí a gente fala a frase sem pensar que ela pode se concretizar. E oração perigosa é para nos fazer refletir que existem algumas orações que, se você faz, o perigo é que ela realmente pode acontecer. Semana passada o pastor William abriu essa série falando sobre o tema Fala Senhor. E é realmente perigoso orar Fala Senhor, porque se você pedir para Deus falar contigo, pode ser que Deus fale coisas que você não quer ouvir. Isso se torna um perigo, entre aspas. Você está disposto a dizer Fala Senhor, mas você quer realmente ouvir o que Deus tem para te dizer? Hoje nós vamos para a segunda semana. E durante essa semana que se passou, eu tive uma experiência que eu vi o quanto é perigoso orar o que vai ser o nosso tema de hoje. Tem um jovem de 19 anos aqui da comunidade que está na UTI, entre a vida e a morte. Uma situação muito complicada, muita tristeza, muita apreensão. Os médicos não têm dado muita esperança, têm trazido uma realidade de falar para a família ter cuidado. Nada muito animador tem acontecido, mas mesmo assim há uma fé, um desejo, uma oração pedindo para Deus agir. Só que nesse dia, aliás, hoje é dia das mães, então parabéns a todas as mamães também, mas vocês vão entender como esse tema, como essa oração é perigosa. Nesse dia, a mãe desse jovem, todos os dias dizendo que está orando, está confiando, tem fé, todo mundo falando isso, mas teve um dia que ela só escreveu assim: Senhor, que a tua vontade seja feita na vida do meu filho. Em outras palavras, ela está dizendo: Senhor, eu estou fazendo um pedido, mas se ele não for atendido, faz a tua vontade. Você entende o quanto é perigoso você dizer: Senhor, faz a tua vontade? Essa mãe fez essa oração. E de uma maneira muito real e muito concreta, é uma oração que Jesus nos ensina a orar. Quando os discípulos dizem: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus ensina uma oração perigosíssima, que é a oração do Pai Nosso, que a gente repete ela talvez diariamente, alguns. A maioria semanalmente quando vem ao culto. Mas a gente às vezes só diz: eu tenho um pedido para falar para Deus, e repete o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, ele é de um tremendo perigo. Porque no Pai Nosso você faz alguns pedidos para Deus, que vão aparecer nessa série, que são muito perigosos. Como você diz: Deus, perdoa da maneira que eu perdoo. Ou seja,
Você diz exatamente isso para Deus quando você ora o Pai Nosso. Deus, eu quero que você seja igualzinho eu sou com quem me magoa. Seja assim comigo. Eu quero que você seja igualzinho eu sou com o meu orgulho diante das pessoas. Seja assim comigo. Mas o nosso tema de hoje é oração e a parte, e essa oração perigosa de que eu e você falamos, Senhor, seja feita a tua vontade. E fazer essa oração de fato é arriscado, porque você está dizendo para Deus, Deus, aqui estou eu me colocando em risco de não ser como eu quero, mas de ser como tu queres. De não ser do meu jeito, mas de ser do teu jeito. De não ser a minha vontade, mas de ser a tua vontade. E talvez você já orou algumas vezes, Deus, faz a tua vontade. Só que hoje à noite eu quero mostrar para vocês que essa oração é muito mais profunda do que uma frase que a gente se acostumou a repetir. E o primeiro exemplo disso estava eu e o pastor William no final do culto, semana passada, conversando. O pastor William já botou um pezinho no meu tema, quem estava no culto sabe. Quando ele começou a fazer a parte final da pregação dele, foi para a vontade de Deus, vontade de Deus. Aí eu comecei a orar, dizendo, Deus, faz ele parar de falar da tua vontade, que essa sou eu. Mas ele estava empolgado na vontade de Deus, quase que eu pego o microfone aqui e digo, parou. Mas aí a gente ficou trocando uma ideia sobre esse tema da vontade de Deus, e a gente estava conversando ali sobre um negócio muito interessante, que para a gente é interessante. A gente às vezes fala desse termo vontade de Deus, mais ou menos assim, a gente ilustra como que se fosse um item na prateleira que a gente pega. Eu quero o amor de Deus, eu quero experimentar as bênçãos de Deus, eu quero isso, aquilo de Deus, eu quero a vontade de Deus. E aí nisso, a gente conversando, eu lembrei para ele um exemplo. Esses tempos eu fui fazer uma palestra, e eu ganhei de presente um penduricalho, é um enfeite para casa, era um enfeite todo de madeira, rústico, assim, tal. Mas era um penduricalho para casa. E aí veio essa ideia de dizer, e para a gente lembrar, a vontade de Deus não é um penduricalho. A vontade de Deus é um pilar. A vontade de Deus, ela não é algo para enfeitar a tua vida quando você, às vezes, tem vontade. Ou em tudo que está bonitinho, tudo que está do teu jeito, de repente você diz, eu também quero a vontade de Deus para mim. Não! A vontade de Deus é um pilar, a vontade de Deus é uma base da tua vida com Ele. Nós às vezes podemos correr esse risco de que quando nós estamos nessa vida com Deus, a gente até ama a Deus, a gente vive com Deus, a gente fala para ser a vontade de Deus, mas a gente quer uma vontade de Deus que é um penduricalho, um enfeite dessa nossa estrutura de vida com Deus. De vez em quando a gente quer saber da vontade de Deus, quando vai ter alguma vantagem para nós. De vez em quando a gente quer saber da vontade de Deus, quando a gente não sabe muito bem o que fazer numa situação. Mas o convite de Deus é que você peça para a vontade dEle ser uma base da tua vida, um pilar, que se ela não existir, a casa desmorona. Ela não é um penduricalho para enfeitar a tua vida com Deus, ela é um pilar. E agora, para a gente pensar sobre a vontade de Deus, tem uma coisa que é interessante que eu queria explicar, que eu li num estudo do John Piper. John Piper é um pastor muito reconhecido, e ele fala que quando nós falamos da vontade de Deus, que nós temos que pensar em duas dimensões dessa vontade de Deus. A primeira é a vontade soberana, que é quando a vontade de Deus está sobre tudo e sobre todos, é aquilo que acontece, é o mover de Deus soberano no mundo. Por exemplo, o fato de Jesus nascer, viver, morrer e ressuscitar, era um plano que estava dentro da vontade soberana de Deus. Às vezes tem vontades soberanas de Deus em tempos, em épocas, que nós podemos fazer é nos render à vontade dEle. É dizer, Senhor, faz a tua vontade, dizer a vontade de Deus diante da sua soberania sobre tudo e sobre todos. Mas existe uma segunda dimensão da vontade de Deus, que é a vontade sobre atitudes. Que aí é quando Deus tem uma vontade para as coisas que eu e você fazemos. Que é quando Deus tem vontades para a gente escolher o certo.
A vontade de Deus sobre atitudes é aquela que move as nossas decisões diárias. E a vontade de Deus soberana é aquela que move o universo. E a gente tem que ver essas duas dimensões da vontade de Deus. Quando uma mãe está orando e dizendo, Deus, faça a tua vontade, talvez mesmo sem ter certeza que a vontade de Deus é de tirar a vida do seu filho, ou de dizer que a vida chegou ao fim, o que ela está querendo dizer é, eu não tenho controle sobre o que acontece aqui, mas Deus vai conduzir. Só que tem outra vontade de Deus, que é aquela na qual eu e você temos controle, e nós tomamos decisões. Que é essa que muitas vezes a gente se pega perguntando, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E aí quando a gente olha para essa vontade de Deus, nós estamos diante de 3 possibilidades. E é assim que nós vivenciamos ela. E se você parar para pensar, é assim que a gente vive essas 3 possibilidades de viver a vontade de Deus. A primeira delas é a minha vontade. A segunda é a vontade dos outros. E a terceira é a vontade de Deus. A gente vive nesse jogo com essas 3 palavras. A minha vontade, a vontade dos outros, a vontade de Deus. Às vezes a gente está falando, Deus, faz a tua vontade. Mas é como um pastor que era amigo meu, que é amigo meu, que ele contava essa história, que ele é carioca. Ele tinha aquele sotaque carregado do carioca, ele dizia, meu irmão, eu me incomodo demais quando acontece isso. Que ele disse que as pessoas chegavam e diziam assim, pastor, eu peguei e abandonei minha empresa e fui trabalhar em outro lugar. Que Deus abençoe. Pastor, eu me envolvi num relacionamento e que seja da vontade de Deus. Ele diz, as pessoas faziam a sua vontade e diziam, Deus, vem atrás e faz ser a tua. Ou seja, é quando nós nos movimentamos, fazendo as coisas que nós queremos, e aí dizemos, Deus, faz a tua vontade, mas a gente já fez. Só espera que Deus diga, é isso aí que eu quero também. A outra é quando nós somos movidos pela vontade dos outros, e muitas pessoas tomam as decisões da sua vida sempre tentando agradar os outros, sempre tomando decisões para aquilo que os outros querem, sempre movimentando a sua vida de acordo com o que outras pessoas querem. E aqui eu preciso abrir um parênteses, eu e você sabemos, a nossa vida ela é moldada com coisas que contrariam a nossa vontade. Ter a nossa vontade negada nos faz crescer. Pais de crianças, de adolescentes, você vive numa tremenda luta diária de às vezes negar a vontade do teu filho, porque isso talvez te machuque. Mas se você não aprender a negar as vontades dele, vocês dois vão se machucar ali na frente. Negar vontades é da possibilidade de crescer. Negar vontades é da possibilidade de a gente não quebrar a cara. Negar vontades é o caminho para experimentar uma vida de verdade. Se você hoje chegasse aqui, e se você chegou aqui, sem nunca ter negado uma vontade, só no que eu estou falando já está incomodando os teus ouvidos, porque você pensa, é mesmo. Teve tal coisa que eu queria tanto, e que eu insisti tanto, que eu quebrei a cara com isso. Se você nunca teve uma vontade negada, talvez você já viu, é mesmo. Arrebentei a minha saúde, porque eu sempre queria mais e mais e mais e mais e mais e mais. A gente tem que entender que nós precisamos abrir mão da nossa vontade e da vontade dos outros para compreender qual é a vontade de Deus. Sim, algumas vezes a minha vontade combina com a dos outros e combina com a de Deus, certo? Mas sim, outras vezes, o que Deus vai pedir vai desagradar os outros. Às vezes o que Deus vai pedir vai beneficiar os outros e vai te incomodar. Mas se você ora, faça a tua vontade, você tem que estar disposto de fato a ter o perigo de que Deus pode atender a tua oração. De que Deus pode de fato fazer isso na tua vida. E para isso eu quero olhar 3 exemplos bíblicos que nos mostram essa questão sobre o fazer a vontade, a nossa vontade e a vontade de Deus. Primeiro deles, o jovem rico. A história é conhecida de um jovem que procura Jesus para um diálogo. E esse jovem vem diante de Jesus e fala do seu desejo de alcançar a vida eterna. Bom mestre, que farei eu para alcançar a vida eterna? E apresenta os seus argumentos, apresenta o seu
cardápio, apresenta o seu currículo para dizer, estou fazendo a tua vontade. Só que mais ou menos ele se coloca numa situação de risco quando ele diz, qual é a resposta a Jesus? E Jesus diz para ele, vá, pega todos os seus bens e dê aos pobres, aí você volta, aí você vem comigo. Ele queria ouvir Jesus dizendo, eu concordo com a tua vontade. Mas Jesus disse para ele, para fazer a minha vontade você tem que abandonar a tua. E o que a Bíblia nos conta da história desse rapaz? Ele foi embora triste, porque tinha muitos bens. Ou seja, ele foi embora triste porque Jesus queria mexer em coisas que ele não queria abrir mão. Ele diz, faz a tua vontade, mas o problema é que ele diz, faz a tua vontade, Jesus, combinar com a minha. E como ele não quis, ele virou as costas e saiu triste. O que Jesus já tentou mexer na tua vida, e que você até diz, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, mas que você está agarrado nela. Você sabe que é perigoso você dizer, Senhor, me perdoa. Porque Jesus vai talvez dizer para você, eu te perdoo, mas aprende a perdoar. E aí você vai ter que abrir a mão da sua vontade de vingança de algumas pessoas. Você vai ter que abrir mão daquilo que você tem sustentado de mágoa. Você vai ter que abrir mão de histórias que você não quer largar. Se você diz, Senhor, faz a tua vontade, talvez Deus vai tirar do banco da preguiça. E vai fazer você parar de botar a culpa nos outros. E reconhecer que a tua vida precisa de transformação. É sério orar, Deus faz a tua vontade. Porque se Deus atende, a gente vai ver o quanto isso é perturbador. Mas preste bem atenção. É perturbador porque coloca em guerra o nosso coração que deseja o mal. Para nos libertar para aquilo que Jesus tem de melhor. Senhor, faça a tua vontade. Você está disposto a orar? Esse jovem estava até o ponto que Jesus disse, sim, mas aí você tem que abrir mão do que você quer. Já pensou? Segundo, aqui é o nosso exemplo, e mais tarde nós vamos ler esse texto. Jesus no Getsemane nos ensina o que significa abrir mão da sua vontade. E dizer, Deus faz a tua vontade. Que oração perigosa. Jesus diz, Senhor, não é o que eu quero. A minha decisão seria outra, mas é o que tu queres. Faça a tua vontade. E ele foi crucificado. Ninguém tomaria essa decisão de dizer, eu quero passar pela cruz. Mas ele se colocou diante de algo que era maior do que a vontade dele. Que era a vontade de Deus. E o terceiro exemplo é Pedro. Pedro, ele teve vários combates internos entre as vontades que ele tinha, as vontades de agradar os outros e ver a vontade de Deus na vida dele. E Pedro é um exemplo muitas vezes do que é a nossa história. Nós amamos a Deus, nós servimos a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus, mas a gente vive uma guerra com as nossas vontades. Vocês percebem isso? Pedro dizia, Senhor, quero viver para ti. Mas aí daqui a pouco ele pensava, e se eu fizer isso aqui eu vou me dar mal. E se eu fizer isso aqui tem gente que não vai gostar. E ele viveu uma guerra interna porque ele queria muito fazer a vontade de Deus. Mas para isso ele tinha que abrir mão da vontade dele e da vontade dos outros. A tal ponto que depois dele negar Jesus e experimentar a consequência trágica de não fazer a vontade de Deus, que foi quando ele negou Jesus e chorou amargamente, quando Jesus ressuscita e restaura Pedro e reencontra Pedro, a Bíblia vai nos dizer que Jesus diz assim para Pedro, Pedro, antes você ia, fazia o que queria, se vestia como queria. A partir de agora você vai fazer o que eu quero, me segue. Ou seja, Jesus diz, Pedro, até agora você andava comigo, você me amava, você estava comigo, você até às vezes fazia a minha vontade, mas a minha vontade era um penduricalho na tua vida. Agora a gente arrancou fora esse penduricalho, jogou no lixo, e a minha vontade é um pilar que te move. Vem comigo, mas não vai ser como você quer. Vem comigo, mas vai ser fazendo a minha vontade. E assim a história de Pedro continuou. Certa vez eu estava fazendo um curso chamado Curso Haggai, que é um curso para líderes cristãos. É um curso internacional, mas aqui no Brasil
Ele tem sede em São Paulo, se eu não me engano. Ele é muito conhecido no meio cristão, o curso Haggai. E eles tinham uma aula inteira, eu fiz essa aula em Juazeiro do Norte, no Ceará. Eles tinham uma aula de um dia com o tema Vontade de Deus. E aquela aula sobre vontade de Deus transformou toda a minha ideia disso que eu estou falando para vocês, de dizer, eu quero fazer a vontade de Deus. Porque ele trouxe um exemplo muito simples, mas profundamente verdadeiro. Ele diz assim: as pessoas tratam a vontade de Deus como uma mágica. E normalmente quando as pessoas procuram a gente para saber a vontade de Deus, elas dizem: pastor, eu queria comprar uma casa, mas eu não sei se é da vontade de Deus. Eu fico imaginando, daqui a pouco vem Deus com um trovão, assim, diz assim: compre a casa, né? Pastor, será que é da vontade de Deus que eu troque de emprego? Pastor, estou com 2 propostas de emprego, qual será que é a vontade de Deus? A gente começa a tratar Deus como uma mágica, de que parece assim, Deus colocou uma estrelinha que vai dar certo se a gente fizer um movimento, e se a gente fizer outro movimento vai dar errado. Parece que a vontade de Deus é meio uma decisão de jogo de videogame. Se pisa aqui, você continua. Se pisa aqui, cai e morre. E a gente vai tratando assim a nossa vida. E aí ele dava um exemplo que eu achei muito interessante no curso. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, ele diz assim: a pessoa tem uma proposta de emprego na VEG e na Malve. E aí a pessoa pega e diz assim: eu vou trabalhar na Malve. Só que a vontade de Deus para ela, nessa ideia, tá? Não é o que é verdade, mas só pensa comigo. A pessoa diz: qual é a vontade de Deus? Trabalhar na VEG ou na Malve? Unidunité, oração, Malve. Só que a vontade de Deus é que ele trabalhasse na VEG, mas imagina comigo. A vontade de Deus era ele ir para a VEG. Então ele foi para a Malve, o que ele fez? Ele bagunçou a vontade de Deus. Porque daí a vontade de Deus era outra pessoa na Malve. E era ele na VEG. E aí alguém vai trabalhar na VEG. E o cara que é para Malve ficou sem emprego. Daí a pergunta é: será que esse cidadão conseguiu bagunçar a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus era essa? Ou é o mesmo exemplo que eu usei hoje de manhã e foi engraçado, que estava o filho do Juninho, da Joelma, o Pedrinho, né? O Pedrinho estava sentado aqui na frente, quando eu falei casar com o Pedrinho, ele arregalou o olho e deu um sorriso. Por exemplo, a Mariazinha diz assim: eu acho que a vontade de Deus é que eu case com o Pedrinho, mas casou com o Joãozinho. Aí eu pergunto para você, se a vontade de Deus era a Maria casar com o Pedrinho, ela casou com o Joãozinho. A vontade de Deus acabou agora, foi bagunçada, porque olha a bagunça que a Mariazinha fez. Casou com o Joãozinho, o Pedrinho ficou solteiro. Aí o Pedrinho casou com a Joaninha, que ia casar com o Josézinho. Vocês estão entendendo como às vezes a gente infantiliza a vontade de Deus? Eu acho que Deus quer que eu faça tal coisa. Se eu fizer e der tudo certo, era Deus, senão não era. Se dá tudo errado, é porque eu escolhi errado. Gente, a vida não é um jogo de videogame, apesar que alguns gostam de jogar. A vida com Deus não é mágica, mas ela é prática. A vida com Deus é uma vida prática. E sabe, eu acho que Deus não está tão preocupado com isso. Se você vai trabalhar na VEG ou na Malve, mas Ele está preocupado quais vão ser as suas decisões entre o certo e o errado onde você trabalhar. Talvez Deus não está preocupado se você vai casar com fulano ou fulano, mas Ele está preocupado como você vai viver nesse casamento. Talvez não está tão preocupado: será que eu trabalho hoje de tal maneira ou de tal maneira? Ele está preocupado que você trabalhe. Que nem eu falei hoje de manhã, Deus não está tão preocupado se você toma água com gás ou se toma Coca-Cola. Até porque se fosse eu falando, eu ia dizer que era água com gás. Se fosse o Daniel, eu ia dizer que era Coca-Cola, né? Mas Deus não está tão preocupado com isso, de você chegar num restaurante. Qual é a vontade de Deus hoje? Pedimos frango ou peixe? Para de infantilizar a vontade de Deus e começa a viver ela na realidade da tua vida de forma prática. Romanos 12 é uma aula sobre a vontade de Deus. Você pode conferir depois na sua casa, se quiser, seja aí olhando aí no celular ou na Bíblia que você tem. Romanos 12, é interessante que a Bíblia, os livros da Bíblia, eles são uma carta inteira. Então não é assim que tem um trecho, ela é uma carta. Ela foi separada por capítulos e versículos para nos ajudar a se encontrar melhor. Só que Romanos 12, ele começa dizendo: rogo-vos, pois, na linguagem antiga. E na nova ele diz: portanto, irmãos. Ou seja, depois de falar, trazer um raciocínio, ele diz: a conclusão é. Tá?
E do capítulo 1 até o 11 de Romanos, ele vem falando da grandeza de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus e da nossa fraqueza, da nossa humanidade, dos nossos pecados, da nossa mania de errar. E quando ele vai trazendo essas coisas e chega no 12, ele está dizendo, olha, rogo-vos, pois, ou seja, a conclusão é, Deus é grande, nós somos falhos, e como então a gente vive a vontade de Deus na nossa vida? Ele diz, ofereçam a Deus o seu culto racional. E aí hoje, quando eu estava fazendo a mensagem, Daniel estava no culto de manhã, ele me trouxe uma frase do John Stott que explica exatamente essa ideia de que a fé não é mágica, mas é prática. Olha o que John Stott fala sobre isso, ele diz, crer é também pensar. A vontade de Deus deve estar internalizada, de tal maneira que pelo pensar a gente toma decisões. É aí que nós experimentamos a vontade de Deus, quando nós pensamos, quando nós raciocinamos, quando nós ganhamos essa dimensão de que Deus é grande, e a gente vai perceber que a vontade dele não é uma brincadeira de certo e errado, passo certo, passo errado, mas é de dizer, se eu vivo a vontade de Deus, eu sei que ele é soberano sobre o que dá certo, eu sei que ele é soberano sobre o que não dá certo, mas nas decisões entre o certo e o errado, eu quero seguir o que ele manda. Esse é o resumo de quando a gente diz, seja feita a tua vontade. É quando que você pede, às vezes você vai ouvir um não, mas você vai dizer, tu és soberano e tu és Deus. É quando você vai ter um pedido que você vai insistir, mas que de repente a porta vai fechar, e você vai perceber, se fechou, era porque Deus era soberano aqui. Ou é porque eu estava teimoso demais com a minha vontade e Deus quer me ensinar. Mas aí quando você tiver uma decisão pequena, você não vai ficar brincando de dizer, eu fiz, vamos ver se Deus concorda. Mas sim, você vai começar a pensar e tomar decisões para fazer o certo, para fazer aquilo que Deus te orienta. Sabe, querido, se você fizer a pergunta, será que Deus quer que eu perdoe tal pessoa? Você sabe o que Deus vai responder, né? Não preciso ensinar. Será que Deus quer que eu ore? Você sabe a resposta. Será que Deus quer que eu seja correto no meu trabalho? Você já sabe a resposta. Será que Deus quer que eu seja amoroso? Você sabe a resposta. Será que Deus quer que eu abandone vícios? Você já sabe a resposta. Dizer, faz a tua vontade de Deus, é levar a sério, que Deus pode atender e viver para isso. Jesus levou tão a sério essa história que ele nos ensinou. E se você olhar Romanos 12, quando ele fala que nós, quando mentalizamos, oferecemos o nosso culto a Deus, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente descobre na nossa vida que quando Deus é soberano em tudo e a gente decide fazer as coisas que são da vontade dele, o resultado é, estou experimentando algo bom, estou experimentando algo agradável, estou experimentando algo perfeito. E ele diz na sequência, experimentar a vontade de Deus é colocar Deus acima de tudo e de todos. Mudar a visão que você tem, inclusive da tua vida, dos teus pensamentos, do teu comportamento. Deus tem uma vontade tremenda que você que é mentiroso, pare de mentir. Deus tem uma vontade tremenda que você que é orgulhoso, pare com essa tua vontade de orgulho e comece a ser humilde e comece a se quebrantar. Deus tem uma vontade tremenda de você que gosta de uma fofoca, que você mude o jeito que você fala e que você cuide do que você fala. Deus tem uma vontade tremenda de ver a tua vida ser diferente. Então, quando você diz, faz a tua vontade, você diz, Deus, eu estou em perigo, porque eu estou querendo que o Senhor mude coisa que eu não tenho mudado. Coisa que a minha vontade é outra, que o meu argumento é outro, que a minha razão é outra. Eu quero fazer a tua vontade. E Romanos então diz, Deus acima de tudo, de todos, Deus glorificado em tudo e em todos. Isso transforma o nosso pensamento, isso transforma a nossa atitude, isso transforma as nossas decisões. Inclusive Jordan Peterson vai dizer, eu e você temos 500 decisões diárias mais ou menos. Você escolhe se você amarra primeiro o sapato direito ou esquerdo, se toma o café primeiro ou se primeiro toma uma água, se
Enfim, você tem pequenas decisões e talvez Deus não está preocupado qual sapato você vai amarrar, mas Deus está preocupado como você está pensando e como você vai agir quando encontrar alguém, quando precisar depender dele, quando tiver que ser instrumento dele para fazer alguma coisa. Ali você tem que dizer: faz a tua vontade, Senhor. Transforma a minha vida. E isso vai se espalhar. E depois você olha em casa, Romanos 12, 9 em diante, ele diz que uma vida daquele que faz a vontade de Deus é uma vida que ama ao próximo, e inclusive ama o inimigo. Nem vou mexer num vespeiro aqui. Mas teve um vesperinho legal aí que foi difícil de amar o inimigo, não teve? E que muita gente inclusive disse: a minha vontade era de abençoar o meu adversário, né? Foi bem isso que a gente disse. Quando você diz: Deus faz a tua vontade, Deus vai mexer profundamente na tua estrutura. E sabe, querido, se você está achando pesado isso, eu quero ir para o final da mensagem, lendo um texto bíblico com vocês. Jesus, de joelhos, no jardim do Getsêmani, em Mateus capítulo 26, versículo 39, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus dizia: eu não tenho vontade de ser crucificado. Eu não quero essa dor. Mas a minha maior vontade é que a tua vontade seja feita. Eu não tenho vontade, mas eu quero a tua vontade acima de tudo. Você está disposto nessa noite a dizer: Deus, eu não tenho vontade, mas eu quero a tua vontade. E para encerrar mesmo, pastor Luciano Subirá conta uma experiência que ele teve com o filho dele. O filho dele, naquela fase de muito apego ao pai, foi dizer: pai, não lembro bem a circunstância, mas pai, me ajuda a decidir, faço isso ou aquilo? E aí ele diz assim: meu filho, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. E ele olhou para o pai dele e disse assim: pai, o que você quer que eu queira? Ele tinha uma dependência, um amor, uma vontade tão grande de não desagradar ao pai, que até quando o pai disse: faz o que você quer, meu filho, ele disse: tá, pai, mas o que você quer que eu queira? Talvez nessa noite a nossa oração, para depois sair por essa porta, para encarar essa semana que vem pela frente, é de ter essa oração perigosa e falar: pai, o que você quer que eu queira? O que eu tenho que abrir mão da minha vontade? Qual o risco que eu corro de, se o Senhor falar nessa noite para mim, ou se eu falar para ti: Senhor, faça a tua vontade, o que eu vou ter que fazer? Com o meu orgulho, com o meu caráter, com os meus gostos, com o meu desejo, com a minha língua, com o meu olhar, com as minhas palavras, com o meu coração.